Irmãos, por favor, abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 15. Vamos estar orando primeiramente e depois nós vamos entrar na palavra. Senhor, meu Deus Pai, muito obrigado, Senhor, pelo ar, pelo alimento, pela saúde. Obrigado, Senhor, por tudo que teve lugar no decorrer deste culto. Senhor, abençoe essa palavra, Senhor, que eu possa estar abençoando, que não sejamos somente ouvintes, mas também praticantes da tua palavra, Senhor Jesus. Abençoe os irmãos que estão ausentes. Senhor, alguns que eu lembro aqui que eu não tenho visto, Senhor, como o JP, a Cleusa, o Paulo, Senhor Jesus, e quantos outros, que pode ser que eu me esqueça, mas o Senhor sabe muito bem, Senhor, que eu possa estar entrando com providência na vida de cada um deles. Aos irmãos que estão online e que não puderam vir, Senhor, também abençoa-os, guarda-os, Senhor Jesus, que essa palavra também, Senhor Jesus, possa ser bênção nas nossas vidas e na vida dos irmãos que estão online também. Seja conosco, Senhor, no decorrer deste culto, que eu te peço, te agradeço, e que seja o Santo Espírito falando conosco, Senhor. Amém. Mateus 15 diz assim, irmãos: Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo: Honra teu pai e tua mãe. Quem maldizer ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai nem sua mãe. E assim invalidastes também vossa tradição, o mandamento de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando assim a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, respondendo-lhe, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmios. E são estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Os irmãos podem se sentar então? Que dias frios, não? Que nós estamos vivendo, geladinho, né? Até o extremo. Esses dias eu saí para trabalhar de manhã e no termômetro do carro, se não me falha a memória, estava marcando acho que 6 graus. A vontade era voltar para as cobertas. Que frio que está fazendo, né? Sei que não tem nada a ver com o que eu estou falando com a palavra, mas os irmãos vão entender o que eu estou querendo dizer. Nós ainda temos uma casa, uma cama e um cobertor. Né? E o amor de Deus que está lá, o maior mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao irmão Tom como a si mesmo. Não é isso que fala lá a palavra? Não, né, irmãos? É o teu próximo. Então, quantos próximos de nós estão hoje nas ruas e não têm o que se cobrir direito, né? Nesse frio que está passando, e muitos não têm o que comer. Você anda um pouquinho pela capital de São Paulo aqui, você começa a perceber que os canteiros, outeiros e praças cada vez mais estão tendo tendas montadas e cada vez mais gente ali, à margem da sociedade. Quantos pastores e missionários não estão largados ali? Né? Quantos de nós estão ali ainda? Que nós possamos estar pensando nisso, irmãos, porque ter um cobertor quentinho para dormir é fácil. O duro é quem não tem e duro é quem passa fome. E graças a Deus, Deus tem nos sustentado. Veja, nós estamos indo, 2 anos de pandemia e o Senhor tem mantido a cada um aqui, ó, firme. Né? Não tem, graças a Deus, alguns pegaram essa doença, mas os sintomas não foram tão graves a ponto de que ninguém daqui da nossa igreja precisou ficar internado na UTI, por exemplo, ou entubado, ou coisa assim. Então o Senhor tem se mantido fiel a nós, e nós precisamos nos manter também fiéis ao Senhor, cumprindo o seu mandamento, né? De amar ao próximo como a nós mesmos. E aqui, irmãos, vamos entrar nesse texto. Então chegaram Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões?
né? Essa tradição, eu fui dar uma estudada, ela é uma tradição oral, é uma tradição que passava, verbalizada, não era uma tradição escrita, mas ela era baseada na lei de Moisés. Mas é interessante como o ser humano gosta de deturpar as coisas, né? Como hoje nós vemos, muitas das vezes, o próprio Evangelho sendo deturpado, sendo modificado para que homens se sintam sobre a igreja. E é interessante que nós vemos que no domingo passado, sobre o que foi falado mesmo? Hã? Não vale, né? Ele é pastor, ele vai lembrar. Sobre o que foi falado, irmão? Sobre vestes, né? E a gente viu ali na explicação da irmã, foi uma bênção, que ali quem estava ofertando aquela boda, aquela festa, ele dava as roupas, né? Ele dava tudo. E tinha uma pessoa ali que ele não quis se vestir corretamente. E a gente vê o final, como é que teve lá. Mas entrando nesse contexto, nós estamos vendo aqui que os fariseus vêm até Jesus e perguntam o seguinte: poxa, por que os seus discípulos não fazem como as nossas tradições? E a gente tem que tomar muito cuidado com tradições, irmãos. Porque nem toda a tradição que é válida para o mundo lá fora, ela é válida para nós também. Que a nossa tradição seja Jesus Cristo sempre. Ele seja a nossa tradição. E que nós não venhamos a estar se mantendo em cima de rituais, em cima de ritos, porque não é isso que o Senhor quer. E nesse contexto, então, o que acontecia no passado era que os judeus tinham o costume de lavar as mãos antes de comer, mas não era por higiene. Não era por higiene. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Marcos 7:2, só um pouquinho mais para frente. Porque nós temos uma tradição de lavar as nossas mãos, mas nós lavamos a nossa mão por higiene. Por higiene. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, está vendo a palavra impura? Não é a impureza da sujeira do cotidiano. Aqui está falando de impureza espiritual. Isto é, por lavar os repreendidos, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comiam sem lavar as mãos muitas vezes. Não era por uma questão de higiene ou de sujidade, mas é por uma questão de imundície. Deturparam tanto que a ideia era que se você lavasse as mãos, então, antes das refeições, você se tornava puro. Os irmãos estão entendendo qual é a diferença? E isso não tinha. Isso foi os próprios fariseus, os escribas, que modificaram isso com o passar do tempo. Então as pessoas achavam que pelo simples lavar a mão antes de comer, já se sentiam purificados. E o Senhor está falando exatamente sobre isso. Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então o Senhor volta com uma pergunta para eles. Vocês estão reclamando de que os meus discípulos, que nós não lavamos a mão por causa da impureza, mas vocês deturparam um mandamento. E ele vai entrar nesse mandamento. Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer o pai e a mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que dizer ao pai e à mãe é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai nem sua mãe. Então olha que interessante. Hoje, se seu pai e sua mãe pedem R$100 emprestado, você tem seu pai e sua mãe vivo aqui, você não vai dar o dinheiro para o pai e para a mãe? Hein, Cida? Você daria? Lógico. Quem de nós não daria? O papai e a mamãe estão pedindo, né? O papai é fantástico e a mamãe é sagrada, né? Tem que dar. E o interessante é que se naquela época eu falasse assim: não, mas o meu dinheiro já foi ofertado ao Senhor, eu ficava livre de honrar o meu pai e minha mãe. Não era isso que a lei falava, mas eram assim que os escribas e os fariseus estavam procedendo com o povo. Não é muito semelhante hoje em dia? Parece que as coisas só mudam assim a carinha, mas o formato da coisa continua igual. O modus operandi continua igual. Então, ou seja, se a pessoa não queria doar nada para o pai e para a mãe para não cumprir o mandamento, ele falava o seguinte: não, pai, o meu salário que eu peguei aqui esse mês já está ofertado ao Senhor. Então os fariseus
né? E o povo ali se sentia então no direito de não honrar o pai e a mãe na sua necessidade. Então foram eles que colocaram isso para o povo. Os irmãos estão entendendo? Mas o mandamento nunca foi esse. O mandamento foi: honra o teu pai e a tua mãe. Então, se teu pai e tua mãe necessitam de alguma coisa, você como filho, não é direito, mas é uma obrigação que você ajude seu pai e sua mãe. Mas eles mudaram isso. E o Senhor está reclamando assim mesmo, e fala assim: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Ou seja, por uma tradição, acaba-se não mantendo um mandamento de Deus. E hoje, quantas tradições talvez nós temos aí que quebram o mandamento do Senhor? Quantas tradições? Quantas coisas aí no nosso povo brasileiro está arraigado em suas raízes, tradições que quebram o mandamento do Senhor. E um dos mandamentos do Senhor que nos nossos dias é amar o próximo como a ti mesmo. Mas na nossa tradição somos criados muitas das vezes a pensar primeiro em quem? Em nós mesmos. A nossa tradição cultural do país diz o seguinte: Pedro, você tem que correr atrás do teu, porque se o outro não está correndo é problema dele. E realmente é assim. Mas mediante a palavra do Senhor, nós temos que entender que a nossa missão aqui também é amar a Deus em primeiro lugar, mas ao próximo como a ti mesmo. Então nós não podemos, de maneira nenhuma, por questões de tradição da secularidade, ou até de tradições religiosas, esquecer os mandamentos de Deus. Os irmãos têm que entender que quando o Senhor manda, ou um mandamento do Senhor, ele tem que ser o quê? Prioridade na nossa vida. Ele não pode ser algo secular na nossa vida. Quando der tempo eu faço. O mandamento do Senhor é para que você obedeça 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30, 31 dias por mês, 365 anos por ano, 365 dias por ano. E que nós possamos estar olhando dentro de nós mesmos, se nós ainda não estamos nos apegando a alguma tradição. Será que dentro do nosso coração ainda não tem alguma tradição? Dentro dos nossos costumes ainda não está tendo alguma tradição que está acima do que o Senhor tem nos mandado fazer? Será que olhar para o nosso próprio umbigo no primeiro momento não está muito mais consciente em nossa cabeça do que olhar para o próximo? E nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque quando a gente começa também a falar do amor ao próximo, não confunda que amar ao próximo não é ser escravo do próximo. E eu quero contar só um exemplo que aconteceu comigo esses tempos atrás. Tem um rapaz que ele tem um problema muito grave com bebida e com drogas na padaria ali perto da empresa. E ali a gente muitas vezes vai tomar um café lá e ele está lá. E eu sei da condição espiritual e física dele. Se eu dou R$1, ele vai trocar por droga ou vai comprar uma cachaça quando ele juntar o dinheiro. E ele bebe tanto que fica irreconhecido. E ele sempre vem: e aí, amigo, dá um dinheiro. E aí, amigo, dá um dinheiro. Nesses dias eu fui num barzinho que tem do lado para almoçar, porque lá em Guarulhos tem muito disso, sabe, irmãos? Acho que chama boteco, né? Botequinho, que serve comida. E a comida é bem mais barata, então, e é boa, né? A gente vai lá comer lá. E eu falei para ele: eu não vou te dar dinheiro, mas eu vou te dar comida. Eu dei uma vez, eu dei no outro dia o almoço para ele. Já no terceiro dia ele chegou e falou assim: ei, irmão, vai pagar meu almoço hoje de novo? Aí até eu fiquei assim: de novo? Já está virando rotina. Aí eu falei para ele: não, hoje eu não vou pagar o seu almoço. E realmente estava bem curto de dinheiro naquele dia, irmãos. Eu não paguei o almoço dele. Mas toda vez que eu vou conversar com ele, que eu falo de Jesus para ele, ele me dá as costas. Ele não aceita. Ele não quer ouvir falar de Jesus. E você fala para ele que ele precisa primeiramente de Jesus, ele fala assim: eu não quero saber de igreja, não quero saber de nada. Tipo, vai saindo fora, como se o que eu estivesse falando para ele fosse algo que o importunasse. Então eu comecei a pensar assim: ele quer, parece muito crente mesmo, sabe? Ele quer a bênção, mas não quer o abençoador. Porque nós sabemos, irmãos, que para seguir a Cristo nós temos que renunciar o quê? Muitas das nossas vontades.
Muita coisa nós temos que renunciar. E o povo está chegando num tempo que eles não querem renunciar nada. Mais nada. Eu só quero bênção, eu só quero vitória, mas se para seguir esse Cristo eu preciso renunciar a alguma coisa, eu não quero mais. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, com isso. Porque senão nós também vamos estar criando uma casta de pessoas na sociedade que estão acostumadas a que alguém que tem um poder aquisitivo um pouquinho melhor dá o que é seu para os outros. Isso, irmãos, a gente tem que fazer quando o Espírito Santo toca no nosso coração. Você faz uma, você faz duas, você entra com a palavra, mas tem que a pessoa querer que haja mudança, assim como nós quisemos um dia que houve mudança em nossas vidas, que nós aceitamos a Cristo e falamos o seguinte: espera um pouco, se antes o mundo seguia para a direita, eu hoje não vou seguir mais para a direita, eu vou seguir para a esquerda, eu tenho que nadar contra o que o mundo faz. Mas hoje as pessoas não querem. Quantos jovens hoje não falam o seguinte: o bom não é tomar cerveja, o bom é ficar o quê? Embriagado. Os irmãos entendem isso? E é algo que exatamente que a palavra fala, contrariamente. Mas o povo não quer lutar contra, o povo não quer seguir a Cristo, porque seguir a Cristo dá um trabalho enorme. Seguir a Cristo é cansativo, porque para muitos é cansativo você deixar uma festa para poder vir à igreja. É cansativo você acordar cedo num dia que está 8 graus lá fora e vir para a igreja adorar o Senhor. É melhor ficar onde? Embaixo das cobertas. É melhor ficar onde? Em casa. Então nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, com o amor ao próximo também. E aqui ele fala: assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. E esse versículo agora eu vou querer que os irmãos mantenham para a meditação durante a semana. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantas pessoas dentro da igreja hoje não estão nesse mesmo sentido? Quantos vêm para a igreja, ou quantos vão para a igreja e lá oram e lá sentem a presença do Senhor, mas o coração não está na adoração ao Senhor? Quantos aqui neste momento podem estar aqui dentro, mas já estão pensando o seguinte: e amanhã, hein? Como é que vai ser? Eu falo isso, irmãos, porque isso já aconteceu comigo. Quantas e quantas vezes eu fui para a igreja, cheguei na igreja e na igreja eu ficava pensando assim: meu, amanhã eu vou ter que atender aquele cliente, meu, amanhã eu tenho que fazer aquela peça, meu, amanhã eu tenho que atender isso, tenho que fazer aquilo. Mas eu estava no culto, era o meu momento que eu deveria esquecer de todas as coisas e adorar ao Senhor, e eu estava exatamente como esse aqui, ó. Se aproxima de mim com sua boca, me honra com seus lábios, mas o mais importante que é o coração está longe. E isso eu estou falando dentro da igreja e lá fora. Muito pior, porque se professam como crentes, se professam como seguidores de Cristo, mas o coração não está de acordo com a palavra do Senhor. Esse coração aqui não é o nosso músculo principal que está aqui no nosso peito, é o nosso entendimento. Quantos hoje louvam ao Senhor, quantos hoje cantam, e que maravilha, e que tudo, mas você vê que o coração dele, o entendimento não está voltado para as coisas do Senhor, está voltado muitas das vezes para o dinheiro, está muitas das vezes voltado a bênçãos materiais, o que eu vou conseguir, o que eu vou conquistar, o que Deus vai me dar, mas não querem seguir o Senhor de coração, porque seguir o Senhor de coração você vai ter que abdicar disso. Para seguir o Senhor de coração e de entendimento, no primeiro momento você vai ter que aceitar para você: se tenho que comer hoje, se eu tenho que vestir hoje, eu estou o quê? Triste. Não é isso que a palavra fala? Fiquem tristes porque você... Não! O que a palavra fala? Satisfeito. E a gente está se preocupando com o dia de amanhã. Quantos de nós mesmos não estamos só louvando ao Senhor de lábio, mas o nosso coração está distante do caminho do Senhor? O quanto os nossos ouvidos têm dado ouvidos para a semente do mal, do inimigo, falando no seu ouvido: não vai para a igreja, você não merece, larga tudo, abandona isso, você não vê resultado, sua vida não está indo bem. Sendo que se nós tivéssemos o nosso coração realmente voltado para o Senhor, você jamais ouviria esse tipo de comentário no seu ouvido.
Quantos de nós, irmãos, ainda não estamos louvando o Senhor só de boca, mas o nosso coração está distante dele, e muito distante do Senhor, pelas nossas atitudes e pelos nossos frutos. Onde estão os nossos frutos? Mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Irmãos, isso aqui foi escrito, vou falar assim, para arredondar, né? 2000 anos atrás? 1900 anos atrás? Vamos estar 1500 anos atrás? E é tão real hoje, e é tão verídico hoje, que você vê que em vão me adoram, estão indo na igreja em vão, estão querendo louvar o Senhor e pega e canta aqueles louvores maravilhosos, ensinam doutrinas que são de homens. Quantos de nós não estávamos vivendo nessa doutrina de homens? O quanto nós não ouvimos? Vem aqui, ó, traz a sua... Desculpa. Trazem a sua, né, oferta, né, dízimo, como que fala? Obrigado, irmã. Traz aqui o seu sacrifício. Se sacrifique aqui, que você vai ver como o Senhor vai te abençoar. Doutrinas de homens. Não tem nada a ver assim com a palavra do Senhor. A gente, e muitos que ainda estão lá fora se esquecem que Ele é o dono do ouro e da prata. Acha mesmo que Ele precisa dessa merreca de R$1.000 aí que você dá, e olha lá se dá R$1.000 ou 100, 200, tá? Ele não precisa, Ele só quer ver o seu desprendimento ao dinheiro. E para que isso possa manter minimamente a obra dele aqui. Mas se essa obra é dele, irmãos, pode ter certeza que o Senhor vai sustentá-lo. Porque o Senhor tem mandado pessoas para cá que têm sustentado essa obra. Não vou citar nomes, mas tem irmã aqui que dá cheque fechado, de um valor muito bom, para ser abençoado para o ministério. Ou seja lá, ou seja aqui. E o Senhor tem levantado isso, o Senhor tem abençoado. E que o Senhor continue abençoando essa irmã nisso. Mas não precisa sacrificar. O Senhor não quer isso. O Senhor fala que é melhor o quê? Obedecer do que sacrificar. Está vendo? A obediência é algo que vem do nosso entendimento. Quando você entende a palavra do Senhor, quando você entende o que o Senhor quer de você, a primeira coisa que você tem que fazer é ser obediente. Porque se você for obediente e buscar o reino do Senhor em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. E você não precisa ficar pedindo, porque o Senhor sabe melhor do que nós mesmos o que nós necessitamos. Olha os passarinhos, passam fome? Não? Não passam? Não passam. E a palavra fala que nós temos muito mais valor para o Senhor do que os passarinhos. A questão toda é que dentro do nosso coração ainda está dividido entre Cristo e orgulho, entre Cristo e soberba da carne. É isso que nós temos que estar entendendo, que nós temos que tirar do nosso entendimento. Arrancar isso logo do seu coração, irmão. Seja grato no pouco, porque no muito, ser grato é fácil. Quando tudo está bom, né? Nós estivemos pregando em Guarulhos esse tempo que há um tempo determinado sobre todas as coisas. E se há um tempo determinado, você vai começar uma luta e essa luta vai ter o quê? Um tempo de parada, que vai te dar uma folga. Mas muitas das vezes nós não queremos esse tempo. Nós queremos que o tempo da nossa luta seja encurtado e o tempo da nossa calma ou da nossa vitória seja o quê? Alongado. Mas a gente está entendendo, irmãos, que o Senhor faz com que permite que nós passemos por tribulação para nós não esquecermos que nós não somos daqui, que aqui a gente está peregrinando e que aqui o tempo passa rápido. Dia 13 agora de julho nós fizemos 30 anos de casamento. Nós estávamos vendo a nossa foto. Eu falei assim, nossa, como você era novinha. E eu esqueci de olhar do lado, que eu também era novinho, né? Como o tempo passou para mim, né? Para ela não, ela ainda está bonita. Mas como o tempo passou rápido para mim, 30 anos eu já estou assim. E dentro desses 30 anos, o que aconteceu na minha vida? Se hoje eu estou aqui, é pela sustentação do Senhor. É porque o Senhor tem me sustentado. E o quanto é importante, irmãos, que nós entendamos isso. O Senhor tem nos sustentado. E se o Senhor tem nos sustentado até aqui, quando chegar o período da grande tribulação, quando chegar o aperto, Ele vai continuar com a gente. Não adianta pensar que eu vou fugir para o mato, que eu vou fugir para o morro, que eu vou fugir para um lado, que eu vou fugir para o outro. Irmãos, você pode fugir para o lugar que você quiser.
Mas o Salmo 91 deixa isso bem claro, que o melhor lugar é a gente estar onde? Debaixo das suas mãos, no esconderijo do Altíssimo. Pode o mundo estar acabando aqui na rua, para nós isso não vai fazer diferença. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo. E se nós não estivermos no esconderijo do Altíssimo e acontecer o que acontecer, que nós estejamos o quê? Em pé, firmes diante do Senhor. Para que haja o que houver, não é? Nós possamos estar certos diante do Senhor. Para que se Ele venha, ou se nós partamos antes disso, nós estejamos assegurados nele. E lá nós estaremos no refúgio do Senhor. Amém. Então nós vemos aqui que doutrinas que são preceitos de homens. Irmãos, se um dia nós estivermos aqui pregando alguma coisa que não estiver na palavra, nos chamem a atenção. Porque para nós não justifica estarmos aqui, se fosse para nós estarmos falando para os irmãos, faça seu sacrifício financeiro aqui. Não tem justificativa, porque não tem base bíblica. Para mim não tem base bíblica nisso. Se eu quero que os irmãos sacrifiquem alguma coisa, obedeçam, porque a palavra fala que é melhor obedecer. Então obedeçam. Mas como vocês vão obedecer se vocês não leem a palavra? Como vocês vão obedecer se vocês não têm intimidade em oração? Né? Nós ficamos 2 anos lá no Jabaquara, os irmãos lembram, só pregando sobre pecado. E agora nós estamos tratando assuntos mais diversificados. Por quê? Porque a gente sente que os irmãos já têm uma noção muito boa do que é pecado, do que agrada e do que não agrada a Deus. E disso, irmão, naquele dia, vocês não vão poder falar o seguinte: não foi falado, ninguém me falou que isso era pecado. Não, nós falamos. Então ninguém vai poder se abster de nenhuma responsabilidade. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai. Eu lembro que nós fizemos um estudo, uma pregação lá no Jabaquara, que falava que nós tínhamos 2 torneirinhas, né? Nós temos uma torneirinha nos nossos olhos, e nós temos a torneirinha nos nossos ouvidos. E que essa torneirinha, quem abre e fecha é você. Porque tanto o que você ouve quanto o que você vê, ele vai diretamente para o seu coração, ou para o seu entendimento. Então muitas das vezes falam assim: mas a irmã Marli falou de você. E aí já fica assim: falou de mim. E começa a criar aquele tumulto desnecessariamente. Sendo que o Tom falou do Roberto, então, e não resultou em nada. Por quê? Porque eu não vou dar ouvidos a esse tipo de situação. Porque se eu der ouvidos para isso, isso vai entrar no meu entendimento, e se entrar no meu entendimento vai assim: puxa vida, o que será que eles estão falando de mim? Puxa vida, o que será que eles estão pensando de mim? E a gente não precisa se preocupar com isso, irmãos. Nós temos o que? União. E dentro desse corpo não há divisão. Então todo mundo tem uma saúde espiritual muito grande para saber que aquilo que não agrega, não se fala. Fica-se quieto. Porque é melhor que você fale coisas boas do seu irmão, porque se você tiver alguma coisa ruim para falar do seu irmão, tenha para você. Ore para que o Senhor modifique o seu irmão. É a melhor coisa que a gente faz. Mas não evite, mas não faça comentário. Então o que nós vemos hoje é que essa torneirinha do ouvido e essa torneirinha que você tem dos olhos, ela vai mexer no seu entendimento. E ela mexendo no seu entendimento vai fazer com que você fale coisas que muitas das vezes vai desagradar a Deus. Vai desagradar a Deus. Às vezes a forma com que você fala com a sua esposa, ou a forma com que você fala com o seu esposo, gera um tumulto tão grande, completamente desnecessário, sendo que a atitude real da coisa nunca nem foi falar mal, ou nem foi criar confusão, foi uma conversa. Mas muitas das vezes, dentro do nosso entendimento, já existe barreiras que nós mesmos colocamos para que certas palavras ou certas atitudes que é falada já venha contrária a nós. É o que nós estávamos falando de manhã. Quando muitas das vezes você vai apontar o erro de alguém, tem que tomar muito cuidado. Porque você pode apontar o erro, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é falar o seguinte: nunca agrado,
nunca tá bom, e a pessoa já começa a reclamar. Está entendendo, irmãos, essa situação? Por quê? Porque dentro do seu coração, essa insatisfação de agradar, você mesmo sabe que você não consegue atingir. Então você começa a pronunciar palavras que começam a desagradar. E é isso que contamina o homem. Contamina o homem muito mais do que você fala, do que qualquer outra coisa, ou do que você vê, ou do que você ouve. Porque quando você fala, você já formou um raciocínio daquilo que está dentro do seu coração, dentro daquilo que já está dentro do seu entendimento. Dentro do seu entendimento. E isso é um grande problema, irmão. O que está formando o seu entendimento? O que é que está abastecendo a sua mente? Você quer ver uma coisa? Quem aqui gosta de assistir a Rede Globo? Não tenho nada, quer dizer, não tenho nada a favor, eu tenho tudo contra, essa é uma realidade. Mas quem aqui gosta de assistir a Rede Globo sabe que a Globo começa nos noticiários dela só falando de um assunto e termina falando praticamente do mesmo assunto. Se você continua só ouvindo esse tipo de documentário, ou esse tipo de matéria, ou esse tipo de alimento, o que começa a causar dentro de você é medo e ansiedade. Por quê? Morreu um, morreu outro. Esses dias mesmo, eu fiquei sabendo que o rapaz que servia comida pra gente ali num dos botequinhos ali que a gente comia, né, num dos restaurantezinhos simplesinhos ali, morreu de Covid. E é um rapaz que a gente tinha contato ali direto. Toda semana conversávamos e tudo mais. Mas se a gente começa a dar trela para tudo isso que está ouvindo, nós vamos ficar com medo, com receio. E o que é que você ouve? O que você está prestando atenção? E o que você está cedendo os seus olhos para ver? Essa é uma grande questão. Porque são essas coisas que vão ser matéria-prima para formar o seu entendimento. E é isso que vai mostrar se a sua mente está fazendo da sua boca algo impuro. Quando você começa a ler mais a palavra, quando você começa a ouvir mais louvores, você começa a fazer com que o seu entendimento entre numa função de adoração ao Senhor. Você está adorando ao Senhor. Mas quando você empresta o seu entendimento para começar a assistir filmes, novelas, jornais e todas as coisas que são seculares à palavra do Senhor, você começa a dar muito mais atenção para aquilo que está acontecendo do que realmente para aquilo que a palavra do Senhor fala. Então muitas pessoas ainda vivem no mundo da fantasia, porque tem muitos adolescentes e jovens que assistem televisão e acham que a vida é aquela fantasia que se passa lá dentro. E quantos de nós estamos vivendo a fantasia do Evangelho? Quantos de nós estão fazendo do Evangelho uma grande fantasia? Porque você vem aqui de domingo, abastece-se da palavra, mas você sai daqui, a primeira coisa que você faz na sua casa, você pega o controle remoto e liga a televisão. Você não vai sair da sua casa, e mesmo que eu falasse, eu sei que isso daí não vai acontecer, você não vai chegar hoje na sua casa à noite, na hora de dormir, você não vai ler a Bíblia. Mesmo que falássemos, você não vai orar antes de dormir. São poucos que vão fazer isso. Porque sabe que o seu coração, ou melhor, o seu entendimento já está tão arraizado com outras coisas, que você não vai ter tempo de orar. Você não vai predispor uns minutos de oração antes de você dormir. Você não vai agradecer a Deus pelo dia que você teve. Você não vai. Porque você está emprestando os seus ouvidos e os seus olhos para algo que vai trazer, de uma certa forma, como a palavra fala aqui, uma contaminação para você. Os irmãos já viram laranja lá na cesta de frutas, quando ela fica branca, sabe que ela vai estragando ali? O que ela acontece? O que ela faz? Ela contamina todas as outras, não vai contaminando, não vai virando uma cadeia? Então é a mesma coisa que você se contamina hoje. Essa é uma expressão minha, é um sentimento meu, tá bom, irmãos? Não estou falando assim pela palavra, mas falo por mim. Você se contamina hoje com um jornal, mas você não lê a Bíblia. Aí você se contamina com uma novela, mas você não lê a Bíblia. Então você vai se contaminando com tantas essas coisas. E depois, mesmo que você não tenha o hábito de falar palavrão, porque a linguagem torpe seria algo que a gente poderia falar assim, palavrão, mas a gente é crente, né? Crente não fala palavrão. Mas muitas vezes a gente abre a boca para amaldiçoar uma pessoa. A gente não fala palavrão, mas a gente abre a boca para amaldiçoar esse maldito ministro do Supremo Tribunal Federal.
esse vagabundo desse ex-presidente. E eu não estou falando porque isso acontece comigo. Com os irmãos talvez não aconteça. Olha como eu tenho que me policiar. E essas coisas contaminam. Porque na verdade, e um parênteses nisso, nós devemos estar orando para que esses homens, que essas pessoas fossem verdadeiramente impactadas pela palavra do Senhor e fossem salvos. Era essa a diferença que nós devemos estar fazendo. A pergunta é, quem aqui ora pelo Supremo Tribunal Federal para que lá hajam homens e mulheres se convertendo à palavra do Senhor e usando das leis que nós temos como benefício para o povo como um todo? Porque veja bem, quem teme a Deus não tem as atitudes que eles têm. Quem teme a Deus não tem os comportamentos que eles têm. Quem teme a Deus não tem os comportamentos que muitos de nós temos. Chegar em casa e já começar a reclamar. Chegar em casa já começa a criar problema, começa a criar atrito. Então, irmãos, temos que tomar cuidado, porque o que sai da nossa boca é o que contamina o homem. E a boca fala do que o entendimento ou do que o coração está cheio. Se você está tendo tempo de falar essas coisas, é porque você não está tendo tempo de encher o seu coração com coisas da palavra do Senhor. E eu falo para os irmãos, eu volto a afirmar, não sou o exemplo nesse sentido, mas eu quero ser. Eu estou aprendendo a ficar mais quieto do que ser tão falastrão como eu falava. Então eu estou ganhando nisso. Porque tem muitas coisas que eu poderia criar problemas, eu sinto isso, e se eu fico quieto, a coisa se normaliza de uma forma muito tranquila. É como se tivesse alguma coisa tratando uma situação para que eu pudesse estourar, falar o que eu não deveria falar, mas quando eu tomo essa atitude de ficar quieto, e também não emburro não, porque, sabe, irmãos, não adianta você falar, você tomar uma atitude e falar assim, eu não vou falar, mas você emburra com a pessoa, não, sabe, você fica constrangido, não quer assunto, não quer palavra, ignora a pessoa. Isso também não é coisa na atitude de cristão. Eu continuo tratando bem, continuo conversando bem, e depois a gente começa a perceber que aquilo que o inimigo queria, da minha parte, ele não ganhou, ele não levou, então eu tive uma vitória. São coisas simples, que a gente com o tempo começa a perceber isso, começa a perceber o trabalhar do inimigo antes da coisa acontecer. Como ficar quieto é importante, irmãos, para que você não crie mais problemas. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cego. Ora, se um cego guiar o outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, respondendo, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado no esgoto? É isso mesmo. Tudo que nós comemos realmente vai para o esgoto. E isso não contamina o homem, não contamina o homem espiritualmente. Temos que tratar disso aqui, irmãos. Não é porque tem uma comida estragada lá que você vai comer porque vai para o esgoto que você pode passar mal. A não ser que você seja uma pessoa daltônica como eu, que às vezes tem um queijo lá que não está muito bom, você não enxerga e você come. Aí a esposa fala assim: não, pelo amor de Deus, está ruim isso daí. Não tem nem paladar para sentir a coisa. Então nós temos que entender, irmãos, que a contaminação aqui é espiritual. Tá ok? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos. E aqui ele lista alguns dos maus pensamentos: mortes, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Eu queria ficar mais no falso testemunho, porque eu sinto que morte, adultério, fornicação, furto, isso daí aqui não tem quem pratica isso. Mas eu acredito que falso testemunho e blasfêmia a gente ainda pode estar praticando. Quantos de nós ainda não julgamos os nossos irmãos? Mesmo os que estão lá fora. Ainda que eles não tiveram ainda sua mente esclarecida do que eles estão vivendo, uma apostasia tão grande. O melhor é não julgá-los, o melhor é orar por eles e pedir para que o Senhor dê oportunidade para que a gente possa falar do amor de Cristo. Embora aquilo que foi falado é uma realidade pela irmã ali. Você fala para a família não quer ouvir. É difícil você pregar para a própria família. É complexo isso, mas a gente também tem que continuar tentando, irmãos. Até que o Senhor mande alguém, mesmo que seja alguém de fora, e essa pessoa possa entender o que você estava falando.
Não importa quem planta a semente, irmãos. A própria palavra falava lá, não importa quem plantou, se foi Paulo, se foi Apolo, né? Por acaso o corpo de Cristo está dividido? Claro que não. Mas o importante é que você plante a semente. Você tem que falar do amor de Cristo. Se você não falar, que semente você está plantando? Como que você vai colher um fruto se você não planta nada? Já dei vários exemplos para os irmãos aqui. Eu vejo meu sogro, ele vai lá, horta maniva, aí prepara a terra, planta a maniva na terra, espera um tempo, aí nasce o pé de mandioca, aí vai lá, arranca a mandioca, e a gente se alimenta dela lá no sítio. Mas houve um tempo, ele teve que pegar um tempo dele e preparar a terra. Ele teve que pegar a sementinha ali, a maniva, e colocar na terra para poder gerar fruto. E muitas das vezes ele fala assim, vamos lá colher a mandioca, e quem vai colher sou eu. Importou quem plantou? Não, mas implantou que nós estamos pegando aquele fruto ali e a gente vai se alimentar dele. Então não importa se é um irmão A, B, C, D ou E, se é o Danilo que está falando de Jesus e depois quem vai levar para a igreja é a irmã Cláudia, isso não importa. Mas o que importa é quem plantou a semente, irmãos. Então quando a gente está vendo que muitas das vezes no nosso coração nós possamos estar, como a palavra fala, colocando um peso na vida das pessoas que estão lá fora, que é algo que não tem que fazer. É algo que a gente tem que orar e falar de Jesus. Agora, blasfêmia. Muitos pensam que blasfemar é só reclamar, né? Isso, aquilo, aquilo outro. E é isso mesmo. Eu tenho um pensamento, irmãos, que toda vez que nós reclamamos do que Deus permite acontecer nas nossas vidas, nós estamos mostrando para Deus o seguinte, sabe? Se eu estivesse no seu lugar, eu faria muito melhor do que o que o Senhor está fazendo. Será que nós temos capacidade para isso? Teríamos condições para isso, irmãos? Toda vez que nós reclamamos daquilo que o Senhor permite com que nós passamos, seja uma luta dentro de casa, seja uma luta com o esposo, com a esposa, com os filhos, e toda vez que nós paramos para reclamar do Senhor o porquê nós estamos passando por essa situação, nós estamos dando uma carta aberta para Satanás falando o seguinte: Deus não tem capacidade para cuidar de nós. O Deus que eu sirvo é um Deus incompetente. Essa é a realidade. Porque você está reclamando daquilo que o Senhor está colocando para que você transpasse isso. A luta ela é difícil, mas o Senhor não falou que aqui seria fácil. Ele falou assim, olha, no mundo tereis aflições, mas você tem que ter um péssimo ânimo para poder vencer. Não é isso que ele fala lá na Bíblia? Não é? Não. Tem que ter bom ânimo. Você tem que enxergar a luta como algo que você vai derrotar aquilo, e não que você é derrotado por aquilo. Você tem que olhar a luta que você está passando e falar o seguinte: olha, eu não tenho capacidade para vencer. Mas espera, eu não preciso ter capacidade para vencer, porque eu vou na mão daquele que já venceu o mundo, que para ele não há coisa impossível. Então eu tenho que ter um bom ânimo para enfrentar isso. Eu tenho que acordar de manhã e falar o seguinte: olha, eu vou lutar com todas as forças para que essa situação seja resolvida, para que essa situação seja melhor, para que meu casamento seja melhor, para que a minha relação com os meus filhos seja melhor, para que a relação com a minha esposa seja melhor, para que a minha relação de trabalho seja melhor, para que a minha relação com todos seja melhor. E se nós ficarmos esmorecendo cada vez que a luta vem, e a gente fica reclamando da luta quando a luta vem, irmãos, nós vamos ser crentes medíocres. Porque a palavra fala que quando vem a luta, ela vem para gerar o quê? Paciência, né? Longanimidade, acrescenta a nossa fé. Eu perdi porque tocou o telefone ali. Então essas coisas a gente acaba percebendo, irmãos, que a luta para nós tem que ser algo que a gente tem que aceitar de bom grado. Essas tribulações que nós estamos passando na nossa vida no dia a dia, é algo que a gente tem que agradecer a Deus por elas, porque elas estão nos preparando para o dia da volta do Senhor. Acha que hoje a dificuldadezinha que você está passando hoje, que às vezes o dinheiro dá certinho, né? Mal dá, né? Por mês. É por alguma coisa boba? Acha que Deus vai fazer com que a gente passe uma tribulação na nossa vida hoje, sem ter um propósito no amanhã para que a gente possa aprender alguma coisa? Se Ele está te mostrando hoje que até agora, mesmo com esse dinheirinho contadinho, não te fez falta,
você não passou fome, você não passou frio nem nada, ele está te falando o seguinte, que até o final eu vou estar com a igreja. Amém. O que depende é se você é igreja. Essa é a diferença. Você está sendo igreja ou não? Você está sendo igreja ou não? E essa é uma questão que a gente tem que colocar em pauta. Só cortando um pouquinho, o Luiz ele quer sair, aí que tiver um diocese, ele está precisando que tire um pouco. Eu pensei que aquela loja ali era fechada. Não. É rapidinho, só para ele sair. Tá ok. Então nós temos, irmãos, que estão entendendo exatamente isso. Não reclama daquilo que está acontecendo na sua vida hoje. Ao contrário, comece a agradecer ao Senhor pela luta que você está passando. Seja ela com o seu marido, seja ela com o seu filho. Comece a agradecer ao Senhor. O coração grato, o primeiro lugar que ela faz, ela formoseia o rosto. Já viu tanto crente carrancudo que anda por aí? Né? Você não consegue nem dar bom dia, nem a paz do Senhor. A pessoa já chega com aquela cara assim, ó, barrada. E até você olha e fala o seguinte, caramba, se eu der bom dia e se eu der a paz do Senhor para essa pessoa, eu sou feio mesmo, irmãos, na minha cara. É assim, não, eu não estou bravo, não. Sabe? Você fica até com medo da pessoa falar, nem te dar o bom dia. O quanto isso é importante, irmãos. Que a gente entenda que essas dificuldades que nós passamos, ela tem um propósito do Senhor. Pense que o Senhor está querendo te mostrar e te ensinar alguma coisa nessa sua luta. É que você ainda não enxergou o propósito do Senhor lá na frente. E quando você enxergar, você vai assim, puxa vida, como eu devia ter agradecido o Senhor já lá. Lá atrás eu já devia estar agradecendo o Senhor. Porque alguma coisa você vai ter certeza, a vitória vai vir, irmão, mais cedo ou mais tarde. Eu falo que a irmã está lá falando da família, né? A minha mãe orava 27 anos pela minha tia. Minha mãe morreu e não viu minha tia aceitar Jesus. Hoje minha tia está na igreja. Mas nós vimos. Entende? Então tem muitas coisas que nós não veremos. Tem muita semente que foi lançada que talvez nós não veremos o surtir o efeito dessa semente. Mas não precisamos ver. O Senhor vai dar crescimento. O importante é você falar e deixar que o Espírito Santo faça a parte dele. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Isso ainda é espiritual, irmãos. Você não vai pegar a mão toda suja e comer, né? Não pode. Eu sofro muito com isso lá, porque a gente trabalha com graxa, com um monte de coisa. Às vezes a gente vai comer alguma coisa, a gente está com tanta fome que não dá tempo nem de lavar a mão, né? Aí suja a marmita, suja a garfo, suja um monte de coisa. Aí a patroa fica brava. Mas o certo é que nós tenhamos pelo menos a higiene nossa pessoal tem que ser feita. Lava a mão antes de comer e tudo mais. Mantenha-se, né? A nossa higiene que isso é fundamental para o nosso corpo. Pensando também que o nosso corpo é algo que dá glória a Deus pela nossa vida, pelo nosso corpo. Mas espiritualmente, irmãos, não é o lavar as mãos, como os judeus muitos fizeram os outros acreditarem que lavando as suas mãos você estaria purificado. Não é isso que a palavra do Senhor nos mostra. E que os irmãos entendam qual é a finalidade do entendimento. Que a boca de vocês venham pronunciar palavras de vida e não palavras de morte. Não podemos esquecer que na nossa boca há a bênção e a maldição. O que nós falarmos tem o poder de ser realizado. Não é realizado no momento que nós queremos, porque muitas das vezes não está no tempo do Senhor essa situação. Mas ela vai se realizar dentro do tempo que o Senhor determinar. Porque o Senhor sonda os nossos corações. E Ele se alegra disso. E Ele, né, se Ele dá comida para os passarinhos, cuida tão bem de tudo, não vai cuidar de nós? Deus nunca, nunca, nunca perdeu o controle de nada. Amém. De Deus. Por mais que a gente pense que a gente está desesperado, que a gente está com problema, mas o Senhor está no controle de nossas vidas. Amém, irmãos? Que os irmãos tenham essa mensagem aí no coração dos irmãos. E eu peço que os irmãos, por favor, não se esqueçam desse versículo. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe. Irmãos, façam com que sua boca, façam com que boca e os seus lábios estejam próximos do Senhor, mas o seu entendimento mais próximo ainda. Então leiam a Bíblia e façam oração. Amém, irmãos?